Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós vamos mergulhar um dos capítulos mais curtos, mas ao mesmo tempo mais intensos do livro de Isaías. É incrível porque em apenas 6 versículos, Isaías capítulo 4 nos leva de um cenário de colapso social total para uma das promessas de restauração mais bonitas que existem. Como é que essa virada acontece? É o que a gente vai descobrir juntos. Olha, a cena de abertura já é um soco no estômago. Tenta imaginar a situação: 7 mulheres implorando para se associar a um único homem. E o detalhe é que elas não estão pedindo sustento, muito pelo contrário, elas mesmas se oferecem para bancar tudo. O único pedido delas é: nos dê o seu nome. E por quê? Para tirar a vergonha delas, o tal do opróbrio. E aí, claro, a gente se pergunta mais: o que foi que aconteceu para a sociedade chegar num ponto desses? Que tipo de catástrofe poderia abalar a estrutura de uma nação de uma forma tão profunda? As respostas, na verdade, estão nas entrelinhas do próprio texto. Para a gente entender o que está por trás dessa busca desesperada, a gente precisa olhar para além da ideia de um simples casamento. O que tem em jogo aqui é muito mais profundo. É a remoção de uma vergonha pública, uma marca de desgraça que definia a identidade daquelas mulheres. E a palavra que destrava tudo aqui é opróbrio. Isso não é só um constrangimento, um mal-estar, não. É uma desonra pública, um estigma tão pesado que elas estão dispostas a abrir mão de tudo só para se livrar dele. Fica muito claro que estamos vendo as consequências de uma guerra terrível, uma guerra que provavelmente dizimou a população masculina e simplesmente quebrou todo o tecido social. Só que, claro, essa crise toda não apareceu do nada, né? O texto apresenta essa situação como um juízo, uma consequência direta de algo que precisava ser limpo, purificado. Então, qual era exatamente o problema? E como seria a solução? E aqui a conexão é direta, é poderosa. De um lado, o problema é descrito com imagens muito fortes. A imundícia, o sangue, que apontam para a corrupção moral, para a violência. Do outro lado, a solução divina, um espírito de justiça e um espírito de ardor, que é basicamente a imagem de um fogo que purifica, que refina. E é exatamente aqui, no momento que parece o mais sombrio de todos, que a narrativa dá uma virada de 180 graus. Do meio do fogo da purificação, emerge uma promessa de vida nova. E não é qualquer promessa, mas uma de restauração gloriosa. Esse é o ponto de virada do capítulo. E bem no coração dessa promessa, surge uma figura poderosa e até um pouco misteriosa: o renovo do Senhor. Pensa só na imagem. Da terra queimada, da terra desolada, brota algo novo. Um broto. É o símbolo perfeito de vida, de beleza e de abundância, sinalizando o começo de uma era completamente diferente. Essa imagem do renovo mostra a inversão total que estava para acontecer. Onde antes existia opróbrio, vergonha, agora vai ter beleza e glória. Onde havia escassez, agora vai ter fruto excelente e formoso. É a definição de uma restauração completa, em todos os sentidos. Mas essa restauração não era só sobre a terra, sabe? Ela ia muito mais fundo. Ela transforma, acima de tudo, a identidade das pessoas que sobreviveram a essa provação toda. A mudança mais profunda acontece por dentro. E é interessante que o texto é bem específico sobre quem são esses sobreviventes. Eles são chamados de remanescente. São aqueles que foram deixados em Sião, os que ficaram em Jerusalém. E aí vem a frase mais marcante de todas: aqueles que estão inscritos entre os viventes. E aqui está o ponto-chave de tudo. O objetivo daquela purificação toda não era só garantir a sobrevivência, mas sim uma transformação. Esse remanescente ganha uma identidade radicalmente nova, um novo status. Eles passam a ser chamados de santos. Agora, alguém podia pensar: ok, mas essa nova santidade não deixa esse povo vulnerável? Pois é justamente o contrário. O capítulo termina com uma das descrições mais lindas de proteção divina, uma cobertura sobrenatural para essa comunidade que acabou de ser santificada. A imagem que o texto constrói nossa, é incrível. É uma proteção completa, 24 horas por dia, uma nuvem para proteger o calor do sol, uma coluna de fogo para iluminar a escuridão da noite, o que nos lembra muito da jornada no deserto lá no Êxodo. E mais, um abrigo físico, um tabernáculo, um refúgio contra qualquer tipo de tempestade. A promessa é muito clara, está escrito ali: sobre toda a glória haverá proteção. Não é algo distante, abstrato. É um escudo literal, uma cobertura divina guardando ativamente a vida nova que aquele povo recebeu.
E com isso, o arco da história se fecha de um jeito perfeito. O capítulo que começou com mulheres desesperadas, sem proteção nenhuma, sem nome, termina com a imagem de um refúgio divino, um lugar de segurança absoluta contra toda e qualquer ameaça. E essa jornada toda que vai da desolação completa até a segurança absoluta escrita há tantos milênios, nos deixa com uma pergunta que, nossa, ecoa até hoje, não é? Em meio às nossas próprias crises e tempestades, o que realmente significa encontrar um verdadeiro refúgio?